Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, sou o diretor de Compliance e Sustentabilidade ESG aqui da Protiviti. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre essa novidade que é o novo guia suplementar que foi lançado pelo COSO, uma entidade que é super conhecida para quem trabalha com auditoria interna, gestão de riscos, controles internos, e que sempre foi conhecido por atuar com a questão de gestão de riscos, controles internos, com foco nos relatórios financeiros. Então, o que tem de novidade? Todo esse expertise, toda essa bagagem de diversos especialistas foi colocado para atender essa temática que tem recebido cada vez mais os holofotes, que é o tema de ESG. Hoje no mercado, a gente sabe que muitas empresas precisam publicar os seus balanços, seus demonstrativos financeiros e que eles precisam seguir padrões. Então temos documentos que são comparáveis. Para garantir que esses números são fidedignos, são confiáveis, as empresas seguem esses padrões contábeis, por exemplo, seguem frames como o do COSO e aplicam processos, controles internos, e passa por um processo de auditoria, seja interna, seja externa. Então o que acontece? O que está mudando? Quais são as sinalizações que temos no mercado? Temos a questão de que já existem os relatos integrados, existem os relatórios de sustentabilidade. E esses relatórios hoje não seguem exatamente um padrão único, existem diversos frames dentro do mercado. Então, uma vez que o mercado está caminhando para criar esses padrões, inclusive para esses relatórios ou relatos não financeiros, esse guia que foi lançado pelo COSO, ele ganha força porque ele ajuda nesse movimento de criar um padrão único, comparável e que traga, assim, maior tranquilidade para os profissionais que dependem das informações que estão nesses relatórios. O movimento esse, por exemplo, que tem buscado criar padrões para você poder comparar. Como que uma empresa A está em relação à empresa B? Hoje, quando a gente fala de um balanço, um demonstrativo financeiro, isso é possível de ser feito. Quando a gente fala, por exemplo, do relatório de sustentabilidade, isso já fica mais difícil. Então, por isso que conseguir criar e adotar esses padrões acaba sendo muito importante para conseguir passar as informações da forma correta para o mercado. O que é importante de vocês conhecerem? A regra de, por exemplo, ter uma abordagem baseada em riscos, algo que é bastante conhecido dentro do COSO, também se aplica quando a gente fala dos riscos ESG. Muitas empresas têm a prática, têm a matéria de gestão de riscos, mas quando a gente vai olhar lá no detalhe, a parte de ESG não está presente. Por isso que é muito importante que as empresas façam sim a atualização do seu mapa de riscos e que considere os riscos ESG. Além disso, existe um ponto que é fundamental, que é a elaboração da matriz de materialidade. Ela vai trazer o que é relevante para a organização e para os seus stakeholders. Ela é ponto de partida para qualquer iniciativa ESG genuína. Então, você precisa trabalhar a matriz de materialidade, você precisa ter um mapa de riscos para conseguir visualizar o que é mais relevante, prioritário para a organização. Isso vai direcionar a estratégia ESG da empresa e depois permitir que as informações sejam repassadas através dos relatos integrados e do relatório de sustentabilidade. E aí você garantir que a empresa tenha políticas, tenha controles internos para garantir que essas políticas, esses processos estão sendo seguidos, é fundamental e é onde entra o capítulo dessa iniciativa do COSO. Então não adianta você simplesmente fazer as iniciativas de qualquer forma sem garantir que seja real, seja para valer, seja comprovável. Toda aquela lógica de comparação, de auditoria que já existe quando a gente fala de relatórios financeiros, vai valer também quando a gente fala de relatórios de sustentabilidade, por exemplo. Então, por isso que é importante
né? E essa é uma dica que nós, especialistas, estamos deixando para o mercado, de adotar essas práticas. Jefferson, mas é mandatório? Não. Né? O guia ele foi criado para ser uma orientação. Mas por que nós, especialistas, estamos recomendando que as empresas adotem rapidamente? Porque é algo que vai acontecer. Né? E é muito mais fácil fazer um esforço de adequação com tempo, com prazo, até porque você consegue diluir os esforços que são necessários. Né? Então não dá para deixar para a última hora, até porque a gente sabe muito bem que quando uma empresa fala que tem uma iniciativa ESG, né, e ela não é genuína, não é para valer, não tem conteúdo, termos como o greenwashing, né, entre outros washings, aparece e acaba jogando contra a reputação da empresa. Né? Por isso que é fundamental que, mais do que se preocupar com a divulgação, né, e que fique claro, toda a parte de marketing, de relações institucionais continua importante, mas precisa ter conteúdo. Né? Isso precisa ser passado para o mercado, para os stakeholders, de forma clara e de uma forma precisa. Né? E por isso que um guia como esse, que o COSO desenvolveu, é importante porque ajuda nessa evolução da governança que é tão necessária no mundo corporativo, no mundo dos negócios e também das organizações em geral. Como última dica, aqui na Protiviti a gente tem um texto, né, que está no nosso website detalhando um pouco mais dessa iniciativa do COSO e deixo o convite para vocês continuarem a nos acompanhando, que tendo novas novidades, certamente estaremos fazendo os posts e compartilhando com vocês. Obrigado e um grande abraço.